Dizem que a verdade liberta, mas a mentira é o que mantém a sociedade funcionando. Você sabia que, em média, um ser humano conta cerca de 2 a 3 mentiras em uma conversa de 10 minutos? Parece exagero? Pense bem. Estou bem. E você? Adorei o presente. Já estou chegando. Nós mentimos para lubrificar as engrenagens sociais. Mentimos para evitar conflitos desnecessários. Mentimos para proteger os sentimentos de quem amamos. Essa é a mentira branca. O contrato social invisível que todos nós assinamos para conviver em paz. Mas existe um abismo gigantesco, um oceano escuro, que separa a mentira social da mentira patológica. Existe um tipo de mente que não mente para sobreviver, mas mente para controlar. Mente para criar uma realidade paralela, onde ele é o herói ou a eterna vítima. Hoje, no Trauma Sombrio, vamos entrar no labirinto da mente do mentiroso. Vamos dissecar a anatomia da farsa. Vamos usar a neurociência moderna para entender o esforço titânico que o cérebro faz para sustentar uma mentira. E, o mais importante, vamos te ensinar as técnicas usadas por peritos criminais e agentes do FBI para detectar quando alguém está mentindo na sua cara. Se você sente que sua intuição grita quando conversa com certas pessoas, fique até o final. Você vai descobrir que estava certo o tempo todo. Para começar, precisamos entender o custo biológico da mentira. Dizer a verdade é fácil para o cérebro. É o que a neurologia chama de caminho de menor resistência. Você acessa a memória do fato, recupera a imagem e verbaliza. Ponto final. A mentira, por outro lado, é um dos processos cognitivos mais exaustivos e complexos que existem. Ela exige uma carga de processamento brutal do seu lobo frontal. Para contar uma mentira bem-sucedida, o cérebro precisa executar 3 tarefas pesadas simultaneamente. Primeiro, suprimir a verdade. O seu cérebro sabe o que aconteceu e ele precisa gastar energia inibitória para segurar essa informação. Segundo, criar a ficção. Ele precisa inventar uma história que seja plausível, coerente e que se encaixe no contexto. Terceiro, monitorar a audiência em tempo real. O mentiroso precisa olhar para você e calibrar a história segundo a segundo, vendo se você está acreditando ou desconfiando. Isso gera o que a psicologia chama de carga cognitiva. É como abrir 20 abas pesadas no navegador do seu computador ao mesmo tempo. O sistema fica lento. O processador superaquece. E é exatamente nessa lentidão e nesse superaquecimento que a verdade começa a vazar pelas bordas. Por causa dessa sobrecarga, o mentiroso muitas vezes comete erros básicos. Ele troca os tempos verbais, falando no presente sobre coisas que já passaram. Ele comete erros gramaticais que não cometeria normalmente. Ou ele faz pausas longas e não naturais antes de responder perguntas simples. O cérebro dele está tão ocupado construindo a catedral da mentira que esquece de controlar o tom de voz ou o movimento das mãos. Mas cuidado, nem todos mentem igual. Precisamos diferenciar o mentiroso compulsivo do mentiroso patológico, também conhecido como mitomaníaco. O compulsivo mente por hábito. Muitas vezes, ele aprendeu isso na infância traumática, onde a mentira era o único escudo contra punições severas de pais abusivos. Ele mente por medo. Ele mente para se proteger, mesmo quando não precisa. É um reflexo de sobrevivência. Já o mitomaníaco, esse é perigoso. Ele mente por esporte. Ele mente para obter vantagem, para manipular, para sentir uma sensação de poder sobre você. Muitas vezes, isso está ligado a traços de psicopatia ou narcisismo maligno. O mais assustador sobre o mitomaníaco é que ele muitas vezes acredita na própria mentira, enquanto a conta. Isso faz com que ele não demonstre os sinais clássicos de nervosismo. Como ele reescreve a memória em tempo real, ele não sente culpa, ele não sua frio, ele não gagueja. Para ele, a realidade é fluida, um rascunho que pode ser editado. Mas se eles são tão bons assim, como podemos detectá-los? A chave não está no que eles dizem, mas no que o corpo deles faz involuntariamente.
O corpo humano odeia a dissonância. Vamos analisar agora os 3 sinais não verbais mais fortes de decepção. Sinal número 1. O contato visual. Existe um mito popular espalhado por filmes ruins que diz que quem mente não olha nos olhos. Esqueça isso agora. Isso é verdade para amadores ou crianças. Os mentirosos experientes e manipuladores sabem desse mito. Então, o que eles fazem? Eles supercompensam. Eles travam o olhar em você. Eles te encaram fixamente, sem piscar. Eles fazem isso de um jeito quase predatório, para provar desesperadamente que estão sendo honestos. O contato visual natural oscila. A pessoa olha para você, desvia o olhar para lembrar de um detalhe e volta a olhar. O contato visual forçado, rígido e ininterrupto é um sinal claro de manipulação e controle. Se alguém te encara demais enquanto conta uma história duvidosa, o seu alarme deve soar. Sinal número 2. O duping delight, o prazer de enganar. Esse é o sinal mais macabro de todos, identificado pelo psicólogo Paul Ekman. Em casos de psicopatas ou narcisistas, quando eles acham que conseguiram te enganar com sucesso, o cérebro libera uma microdose de dopamina no centro de recompensa. Isso gera um microsorriso muito rápido, quase imperceptível. Esse sorriso dura milésimos de segundo e geralmente aparece apenas em um canto da boca. É um sorriso de desprezo, de superioridade e de satisfação. Você vê isso em interrogatórios policiais de assassinos o tempo todo. Eles contam uma história trágica, fingem choro, mas o canto da boca sobe levemente. Se você vir esse sorriso enquanto confronta alguém, corra. Você está lidando com um predador. Sinal número 3. A incongruência emocional. Emoções reais são instantâneas e viscerais. Se alguém te dá uma notícia triste e a expressão de tristeza demora meio segundo para aparecer no rosto, é falsa. O cérebro teve que lembrar de fazer a cara triste. Outro exemplo clássico é o sorriso. Um sorriso verdadeiro, chamado de sorriso de Duchenne, ativa os músculos ao redor dos olhos. O sorriso verdadeiro cria pés de galinha. Um sorriso falso mexe apenas a boca. Se a boca ri, mas os olhos continuam frios, estáticos e mortos, você está diante de uma máscara social, não de uma emoção genuína. O rosto é dividido. A parte de baixo mente, mas a parte de cima, os olhos e a testa, geralmente entrega a verdade. Aprenda a olhar para a metade superior do rosto. Agora, vamos sair do corpo e analisar a fala. Existem padrões linguísticos que entregam a mentira. O primeiro é o distanciamento. O mentiroso tende a remover a si mesmo da história para se dissociar psicologicamente do ato. Em vez de dizer, eu não peguei o dinheiro, ele diz, o dinheiro sumiu. Em vez de dizer, eu não traí você com aquela mulher, ele diz, não houve traição com aquela pessoa. O uso de linguagem formal excessiva, ou a repetição da pergunta que você fez também, são táticas de enrolação para ganhar tempo de processamento cerebral. Se você pergunta, onde você estava? E a pessoa repete lentamente, onde eu estava? Ela não está lembrando. Ela está escrevendo o roteiro. A memória verdadeira é acessada rápido. A ficção precisa ser baixada. Outra técnica verbal é o excesso de detalhes irrelevantes. Um mentiroso acha que para a história ser crível, ela precisa ser detalhada. Então ele te conta a cor do papel de parede, o que ele comeu no café, a música que tocava no rádio, mas pula a parte principal. Isso se chama padding, enchimento. Ele enche a história de lixo informativo para cansar o seu cérebro e fazer você parar de questionar. Agora, vamos falar sobre a arma nuclear dos mentirosos e manipuladores em relacionamentos: o gaslighting. Se você confronta um mentiroso com fatos, ele raramente admite e pede desculpas. A estratégia de defesa dele é atacar a sua percepção da realidade. Ele diz frases clássicas como: você está louca, isso nunca aconteceu, você está imaginando coisas, você é sensível demais. O objetivo do gaslighting
não é se defender do argumento lógico. O objetivo é fazer você duvidar da sua própria sanidade e memória. É uma forma de tortura psicológica lenta. Com o tempo, a vítima para de confiar nos próprios sentidos e passa a depender 100% da versão da realidade do abusador. Se você se pega pedindo desculpas por ter desconfiado de algo que você viu, você é uma vítima. Outra tática defensiva é a projeção. O mentiroso te acusa exatamente daquilo que ele está fazendo. Se ele está traindo, ele te acusa de ser ciumenta e de olhar para outros homens. Se ele está mentindo, ele te chama de mentirosa. Isso serve para colocar você na defensiva. Enquanto você gasta energia se defendendo de uma acusação falsa, você para de investigar o crime dele. Eles também usam a triangulação. Eles trazem uma terceira pessoa, real ou imaginária, para validar a mentira deles. Até o fulano concorda comigo. Todo mundo acha que você está exagerando. Isso serve para isolar você e fazer você sentir que está sozinho contra o mundo. É uma tática de guerra psicológica para quebrar a sua resistência e te fazer aceitar a mentira. Mas como se proteger? Como blindar a sua mente contra essas armadilhas sofisticadas? A filosofia estoica nos dá a ferramenta mais poderosa de todas: a suspensão do juízo. O estoico não aceita tudo como verdade imediata, nem rejeita tudo como mentira. Ele observa. Ele espera. Ele controla a reação emocional. O tempo é o maior inimigo do mentiroso. A mentira exige memória perfeita para ser sustentada para sempre. A verdade não. Como disse o escritor Mark Twain, se você diz a verdade, não precisa se lembrar de nada. O mentiroso, com o tempo, vai se contradizer. Ele vai esquecer os detalhes da história inventada na semana passada. A estratégia de defesa, então, é: faça perguntas. Muitas perguntas. Mas faça com calma. Peça detalhes cronológicos de trás para frente. Pergunte: e o que aconteceu antes disso? Pesquisas mostram que mentirosos ensaiam a história na ordem cronológica: começo, meio, fim. Se você pede para eles contarem do fim para o começo, o cérebro deles trava. Eles perdem o roteiro. A honestidade não teme perguntas. A desonestidade entra em pânico diante da curiosidade. Outra ferramenta de proteção vital é confiar na sua intuição visceral. O nosso cérebro tem uma parte primitiva, o sistema límbico, que detecta perigo muito antes da nossa parte racional, neocórtex. Se você sente um frio na barriga, um aperto no peito ou um desconforto inexplicável perto de alguém, mesmo que a pessoa esteja sorrindo e sendo simpática, respeite esse sinal. A evolução nos treinou por milhões de anos para detectar predadores na selva. Hoje, os predadores não usam garras. Eles usam palavras bonitas e ternos caros. Aquele desconforto é o seu instinto gritando que há uma dissonância, que algo está errado. Não tente racionalizar o instinto. Na dúvida, proteja-se. A confiança deve ser conquistada, não dada de graça. Vivemos em uma era de pós-verdade, de fake news, de filtros de Instagram e de aparências perfeitas. A mentira se tornou a norma. Mas você, que busca a profundidade e segue o trauma sombrio, tem o dever de ser um guardião da verdade. Comece sendo honesto consigo mesmo. A pior mentira é aquela que contamos para o espelho para justificar por que aceitamos pouco. A verdade pode doer, mas é uma dor que cura, uma dor cirúrgica. A mentira é um analgésico que vicia e mata lentamente. Escolha a dor da cura. Escolha ver as pessoas como elas são, pelos atos delas, e não como você gostaria que elas fossem, pelas palavras delas. Tire a venda dos olhos. O mundo é mais perigoso sem a venda, mas é o único mundo real que existe. E agora, eu quero lançar um desafio para a nossa comunidade aqui nos comentários. Quero que você faça um exame de consciência e de memória. Você já conviveu com um mentiroso patológico? Qual foi o sinal que te fez descobrir a farsa? Foi o olhar? Foi a contradição? Escreva a sua história aqui embaixo. O seu relato pode ser a chave que vai libertar outra pessoa que está lendo os comentários agora.
e vivendo exatamente a mesma situação, sem saber se está louca ou não. Vamos criar uma base de dados de defesa real. Se esse conteúdo abriu seus olhos e te deu ferramentas de defesa, verifique agora sua inscrição no canal. Aqui, nós não temos medo do escuro. Nós acendemos a luz nos cantos mais sombrios da psicologia humana. Comente abaixo a frase código da nossa alcateia para este vídeo. A verdade é minha arma. Eu sou o trauma sombrio. Fique atento aos sinais. Não seja uma presa fácil. E até a próxima.